merda só vai dormir naquela cama. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Meninos, estão me ouvindo? Bom dia, professor. Bom dia, Luiz. Esperar só mais um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar, tá? E quem quiser já ir adiantando, colocando para mim um nome aqui no bate-papo e a turma para registrar a presença. Já vai fazendo isso, por favor. A gente teve aula de física ontem, não teve? Teve, né? Essa é a nossa segunda aula de física. Gabriel, Luiz, colocou. Hildo, coloca seu nome aqui, já colocou agora. Ana Clara acabou de entrar. Coloca para mim o nome aqui no bate-papo e a turma, por favor. Catiele também, tá? Representar a presença de vocês. Por favor. Então, vamos lá. Vamos começar? Essa aula, a quarta aula já, né? Nós vamos continuar com aquele assunto que nós falamos ontem sobre calor e temperatura. A diferença é que hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as escalas de medida Kelvin, Celsius e Fahrenheit, tá bom? Então vamos lá, só para relembrar, né, a termologia. Lembrando que esse é o conteúdo nosso do primeiro bimestre de física, viu? Então, temperatura nada mais é que o grau de transição de calor, né, de uma molécula de um corpo para outra molécula de outro corpo. E também o estado de agitação das moléculas de um corpo, tá? O equilíbrio térmico, para a gente relembrar. Sim, de preferência, Maria Eduarda. É muito bom que vocês passem, principalmente para quando nós retornarmos o semipresencial. É bom que vocês tenham esse conteúdo no caderno, tá? Equilíbrio térmico, então, é quando os dois corpos são colocados em contato um com o outro e após um certo tempo eles vão apresentar a mesma temperatura, tá bom? Observem, gente, ó, o equilíbrio térmico se dá sempre do corpo com temperatura de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? É impossível ser ao contrário. Tá bom? Vocês estão acompanhando aí direitinho comigo? Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, manda aqui pra mim, tá? Então, aqui vamos às escalas. O aparelho utilizado para medir temperatura, o mais utilizado é os termômetros. A gente viu que o termômetro ele tem uma substância dentro dele que dilata devido ao mercúrio líquido, tá? E assim, então, assim que uma barra de ferro, por exemplo, ela aumenta o comprimento, ela aumenta, né, de comprimento, quando se coloca no fogo, é possível calcular essa temperatura também. Do mesmo modo, o volume do gás contido em um balão elástico vai aumentar quando cresce a temperatura. Então, a coluna do mercúrio contida no tubo, ela vai sofrer esse mesmo efeito e à medida que a temperatura ela é alterada, tá?
Então, a propriedade que os copos eles apresentam de mudar de volume, de se modificar com a temperatura, também por isso ele é utilizado para medir as temperaturas dos objetos, né? Os termômetros de mercúrio eles são mais comuns em laboratórios, né, em clínicas e até mesmo para uso doméstico, porque eles funcionam baseados na dilatação do mercúrio, como a gente viu ontem. Então, quando a gente, por exemplo, né, precisamos medir a temperatura da água de um copo, a gente coloca o termômetro dentro dele e aguarda alguns minutos para que a água e o termômetro entrem em equilíbrio térmico. A variação da temperatura, né, para mais ou para menos que o mercúrio ele sofre, vai fazer com que o seu volume varie, tá? Tanto também para mais ou para menos, tá? Agora, a gente viu ontem que uma das temperaturas mais utilizadas, a temperatura utilizada para medir no Brasil, em vários outros países, é o Celsius. E a escala Celsius, gente, ela vem lá do século XVII, né, com o André Celsius. E como que ele descobriu essa medida? Então, ele fez uma experiência, né, ele sugeriu que a temperatura de fusão do gelo ao nível do mar recebesse aí um certo valor arbitrário de 0 graus. Hoje a gente chama esse 0 grau de 0 graus Celsius, tá? Não tudo isso, Fernando, mas assim, desde que você pode até fazer um resumo, mas desde que não falte os principais conceitos, as principais fórmulas, tá bom? Principalmente a parte de cálculos, de exemplos, de fórmulas que eu passo. Eu gostaria muito que vocês passem, eu quero muito que vocês passem para o caderno, é importante, tá? Então, gente, hoje a gente chama de 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição da água, comparada ao nível do mar, foi fixada em 100 graus Celsius, tá? Esses valores, eles são arbitrários só para ele calcular realmente. Então, ele fez esse experimento e através disso é que se calcula várias outras coisas. Então, aqui, fusão, 0 graus e ebulição, 100 graus. Então, ó, foram escolhidos os pontos de fusão e de ebulição da água, então podemos construir agora o termômetro calibrado na escala Celsius. Então, como que o termômetro ele foi construído? Então, a primeira coisa foi pensar na estrutura dele. Então, eles pensaram em um tubo fino, que é um tubo capilar de vidro, né, com um reservatório de mercúrio dentro. Então, eles colocaram aí todo esse conjunto no recipiente com gelo em infusão, tá? Fusão na temperatura de 0 graus Celsius. E após alguns minutos, isso, Gustavo, a matéria é sobre temperatura, tá? Você pode pesquisar sobre esse tema aí, tá? E aí, continuando, gente, após alguns minutos, né, quando o mercúrio ele parou de descer, entrou em equilíbrio térmico com a mistura da água e do gelo, é onde foi feita a escala de graus Celsius. Em seguida, colocou-se, né, em um tubo água fervente, tá? E fez uma marca de 100 graus Celsius. E depois, a seguir, dividiu-se esse espaço, né, entre as duas marcas em 100 partes, que é o que compõe o tubo do mercúrio. Então, foi dessa forma que se criou o termômetro e ele estava pronto para ser utilizado como ele é hoje. Então, para quem tinha uma dúvida, como que se colocaram essas medidas aqui, ó, essas escalazinhas de medida, foi por conta disso, tá bom? Isso é mais a nível de curiosidade mesmo. Professora, precisa saber disso? Não, é só para vocês saberem por que a escala Celsius e como ela surgiu, tá? Compreenderam?
Posso ir para a escala Fahrenheit? Falem comigo para mim saber, queridos, porque senão eu vou ficar na dúvida. Ah, tá ok. Obrigada, Gustavo. Então, ó, a escala Fahrenheit, né, ela é usada nos Estados Unidos e em alguns países da língua inglesa. Ela também é uma variação, ao 0 e ao 100 da escala Celsius, ela vai corresponder os números de 32 e 212. Então, em Celsius, a gente calcula 0 e 100 graus Celsius. Na Fahrenheit, essa variação é de 32 e 212 Fahrenheit. Então, assim, entre a temperatura de fusão do gelo e da ebulição da água, são compreendidos 180 graus Fahrenheit. Como que eu sei disso, professora? Basta eu pegar 212 e subtrair de 32, tá? Esse espaço que eu vou dividir. Eu vou dividir esse espaço percorrente aí e eu vou saber quanto é. Já o Kelvin, né? Não tem nenhuma, teoricamente, não tem nenhum limite superior à temperatura dele de que um corpo pode alcançar. Mas o que pode se observar é que existe um limite inferior. Então, os cientistas eles verificaram que foi possível reduzir a temperatura de qualquer substância a um valor inferior a menos 273 graus Celsius, que é chamado de zero absoluto. Então, o Kelvin, ele era um físico inglês chamado de Lord Kelvin. Ele propôs essa escala termométrica e essa escala levou o nome dele, porque ele teve aí a origem no zero absoluto, né? Originou através da sua descoberta o zero absoluto, usando a variação do grau Celsius, tá? Na escala Kelvin, então, a temperatura de fusão do gelo vai corresponder a 273 kelvins e a de ebulição da água 373 Kelvin. Então, é isso aqui, ó, tá? Então, o zero absoluto foi isso que ele achou, numa escala de menos 273 Kelvin, Celsius, desculpa. Aqui está o zero absoluto de Kelvin. Então, o zero, o ponto de fusão da água em Celsius é 0 Celsius. Para Kelvin é 273, devido ao zero absoluto que ele achou. E a ebulição, né, é de 373 kelvins. Isso aqui muda, professora? Não, isso é constante, não vai mudar. Importante que saiba para poder calcular, tá? Então, as escalas de temperatura, deem uma olhada, ó. Em Celsius, o ponto de ebulição é 100 graus, tá? Ó. E o ponto de fusão é 0 graus. No meio eu tenho só Celsius. Fahrenheit, o ponto de ebulição é 212 Fahrenheit. No meio eu tenho só Fahrenheit. E no final, no início, eu tenho 32 Fahrenheit. Para Kelvin, o ponto de ebulição é 373 Kelvin. No meio eu só tenho Kelvin. E no início eu tenho 273 Kelvin, que é o meu ponto de fusão, tá? Para a gente converter, né, equações de conversão. A partir disso, a gente vai converter. Ó, um macetezinho para vocês não esquecerem, ó. Para Celsius, o que eu vou fazer? Macete com umas 3 escalas mostra a mesma temperatura ambiente. Então, o que nós vamos ter, ó? O meio, isso aqui nós vamos chamar de pé, isso aqui nós vamos chamar de cabeça, tá? Então, a cabeça, meio e pé. Cabeça, meio e pé. Cabeça, meio e pé, beleza? Entenderam isso aí? Então, eu vou ter meio menos pé dividido pela cabeça e pé. Dividido pela cabeça menos pé. Compreenderam isso? Que vai ser igual. Fahrenheit é o meio menos o pé dividido pela cabeça menos pé. Que é igual a Kelvin, que é meio menos pé dividido pela cabeça menos pé.
A escala Celsius ela é mais fácil mesmo. Mas a forma de você fazer a divisão entre essas escalas é a mesma. A diferença só está a substituição dos valores. Então, ó, depois do macete a gente vai ver isso aqui. Quer ver? Pera aí. Ó. Então, ó, olha as equações. Meio menos o pé. Então, eu vou ter em Celsius C menos 0 graus, dividido pela cabeça menos o pé, que é 100 graus menos 0 graus. Então, isso é igual a Fahrenheit, que é o meio menos o pé, que é Fahrenheit menos 32 graus, dividido pela cabeça menos o pé, que é 212 graus menos 32. Tudo isso é igual a Kelvin, que é o meio menos o pé, que é K menos 273 graus, dividido pela cabeça menos o pé, que é 373 graus, menos 233 graus. Tá? Então, gente, portanto, a gente sabe-se que é isso daqui, ó. Resumindo, Celsius dividido por 100 graus vai ser igual a Fahrenheit menos 32 graus dividido por 180. Por quê? 212 graus menos 32 é 180, que é igual a Kelvin menos 273 dividido por 100, porque 373 menos 273 é 100, tá? Simplificando, queridos, a gente vai ter isso daqui, ó. Olha o mamão com açúcar. Temperatura em Celsius, ΔC, dividido por 5 graus, vai ser igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32 graus, dividido por 9 graus. Vai ser igual a variação da temperatura em Kelvin, menos 273, dividido por 5. O que eu fiz aqui? Você tira o mínimo múltiplo comum de todos esses números aqui, ó, tá? Dos denominadores, aí eu tenho só essa variação em graus aqui, ó, tá bom? Professora, nós vamos usar isso daí? Isso aqui é uma forma mais simplificada de se usar. Isso é constante, você precisa só lembrar, tá? Você precisa calcular para chegar nisso aqui, não. Só lembra disso, tá bom? Por favor, não esqueçam. Para a gente concluir, vamos para um exemplo. A temperatura do corpo, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tá fácil aí? Tá difícil? Como é que tá? Segundo ano? Alguém está vivo aí? Me ouvindo? Me ouvindo? Ah, Gustavo está dando para entender. Catiele, você, o que você está achando? Ah, tudo mais ou menos. Assim mesmo, esse primeiro contato com esses cálculos mas eu quero que vocês entendam que é fórmula, tá? Não esqueçam disso, é fórmula. Aprende a usar a fórmula que dá para chegar na resposta, tá bom? Então, ó, exemplo. A temperatura do corpo humano é aproximadamente 36,5 graus Celsius, tá? Qual a leitura que a escala Fahrenheit e Kelvin fornecem para essa mesma temperatura? Lembrando, então, da fórmula, pensando na fórmula que nós acabamos de descobrir, a equação de conversão, nós temos que Celsius dividido por 5 graus vai ser igual a Fahrenheit menos 32 graus dividido por 9. Anotem isso daí, isso é uma fórmula, vocês têm que saber. Vai ser igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. Então, vamos fazer por partes. Vamos passar Celsius para Fahrenheit primeiramente. Então, olha o que a gente vai ter, ó. Professor, eu tenho que calcular tudo isso? Não, é tudo por partes, tudo uma vez? Não, porque senão vira uma bagunça e acaba que você não vai chegar a lugar nenhum se você não fazer por etapas. Então, você tem duas frações, presta atenção. Celsius dividido por 5 graus é igual a Fahrenheit menos 32 graus dividido por 9. O que eu faço aqui, gente? Aqui é fácil, eu vou ter. O que eu faço para resolver isso daqui? Primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui, ó. Vou multiplicar cruzado.
Todas as vezes que eu tenho uma situação como essa, duas frações com um sinal de igualdade entre eles, multiplico cruzado, certo? Então, ó, vou multiplicar esse com esse e esse com tudo isso daqui, tá? Fazendo isso, eu vou obter que Celsius ele vai valer 36,5, tá? 36,5 dividido ainda por 5, eu prefiro fazer direto, ó. Você ficaria aqui, 9 vezes C vai dar 9C, aqui vai dar 5 mais 32. Você resolveria tudo trocado, né? 36,5. Qual é a temperatura? Qual que é a temperatura do corpo em Celsius que o exercício me deu? Vocês estão acompanhando comigo? Quanto vale o meu Celsius? 36,5, certo? Vocês estão acompanhando? Eu tô falando grego. Então, vamos lá. Professor, e agora? Eu tenho tenho duas frações. Como que eu vou isolar isso daí? Isso. Temperatura do corpo humano é 36,5. É isso que eu vou fazer. Vou substituir. Aonde for Celsius, vou colocar 36,5, que é o valor que eu tenho do C. Agora eu posso meio que multiplicar cruzado, né? E aí, o que eu faço? 36,5. Opa, peraí, deixa eu voltar a isso. 36,5, vou manter tudo. É igual a F menos 32, né? 36,5 dividido por 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. Agora fica fácil. O que eu vou fazer aqui? 36,5, vou dividir essa divisão aqui. 36,5 dividido por 5 nada mais é que 7,3. Certo? 7,3 vai ser igual ao meu F menos 32 dividido por 9. Agora que fica fácil, ó. Resolvi esse problema dessa fração, agora fica fácil eu multiplicar cruzado. 9 vezes 7,3 nada mais é que 65,7. Então, eu vou ter F menos 32 é igual a 65,7. Agora sim eu posso isolar Fahrenheit. Fahrenheit é igual a 65,7. 32 está antes da igualdade negativo. Passo para depois da igualdade mudando o sinal, fica mais 32. Resolvendo isso, então, a temperatura do corpo humano na escala Fahrenheit tem que ser 97,7 graus Fahrenheit. Claro isso daí? Vocês conseguiram entender? Gustavo respondeu e os demais? Catiele, Hildo, Ana Clara. Preciso que vocês me falem. Realmente, Catiele, se todo mundo usasse a mesma medida, nem precisava calcular. Mas, infelizmente, cada um usa uma diferente, né? Por isso que eu tenho que observar a fórmula, tá vendo? Eu uso a fórmula, só substituo pelo que o exercício me dá. Agora fica fácil, ó. Achei a escala Fahrenheit como o exercício pediu. Agora eu vou passar Celsius para Kelvin. A mesma coisa, presta atenção aqui, ó. Na fórmula, deixa eu voltar aqui na fórmula. Aqui, na fórmula, eu tenho isso daqui, ó. Celsius é 5 dividido por 5, C dividido por 5 graus, e Kelvin é Kelvin, menos 273 dividido por 5. Então, eu tenho Celsius dividido por 5 graus vai ser igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. Presta atenção no detalhe. Eu sei que a minha temperatura em Celsius é 36,5, né? Que o exercício me deu. Aqui eu tenho, ó, dois denominadores iguais. O que eu posso fazer? Eu corto eles.
no sinal, gente, de igualdade. Eu só posso cortar porque esse sinal de igualdade está entre eles. Se fosse positivo ou negativo, não poderia cortar, teria que tirar o mínimo múltiplo comum, certo? Então, como é um sinal de igualdade, eu posso cortar. Então, corto os dois. Aí vai me sobrar o quê? Kelvin menos 273 é igual a 36,5. Agora fica fácil. Kelvin é igual a 273. Positivo, por que positivo? Porque eu vou isolar o Kelvin. O menos 273 está antes da igualdade, troco ele de lugar, passa para o outro lado positivo, 273 mais 36,5. Então, na escala Kelvin, a temperatura do corpo é de 309,5 Kelvin. Ficou claro? Nós vamos só até aqui, tá? Hoje, a gente continua com mais exemplos na próxima aula, até porque a gente está quase acabando o tempo. Perguntas? Gustavo, Catiele, Kaique, Ana Clara, Wildo, que não participou perguntando, Luiz, Maria Eduarda, Rafaela, Pedro Henrique. Catiele, isso é uma brincadeira, é? Ficou tão obscura assim? Achei que você ia falar como a água, logo vinho. Gustavo, a temperatura em Kelvin ela é utilizada mais em termos científicos, sabe? Em temperaturas mais científicas. Todos os documentos, né? Provas, como ele é um termo científico, ele é utilizado em tudo. Porque como alguns países aderem escala Celsius e Fahrenheit, não tem como usar um dos dois como fórmula geral, como resultado geral. Por isso a gente utiliza o Kelvin. Então, Kelvin, para intitular a temperatura de qualquer coisa que você quer avaliar, tipo temperatura do corpo humano, a temperatura de uma determinada, por exemplo, você está estudando um índice que está crescendo de um certo vírus, de uma certa bactéria, por exemplo, o Covid-19. Foi através dessas escalas que eles puderam entender em que tipo de temperatura o Covid-19 ele se adequa melhor. Entende? Então, porque cada país tem a sua escala específica, utiliza-se o Kelvin como geral para tudo, tá? Não, Ana Clara, você vai ver que é tranquilo, não precisa ficar assustada, não. Meninos, mas como sempre digo, na dúvida nunca deixem de perguntar, perguntem que eu respondo, tá? Não fique, assista a aula novamente se for necessário, mas não fiquem com dúvidas, que dá tudo certo, não é nada difícil, é só questão de entender mesmo. E por hoje, então, é só, né? A gente se encontra, acho que semana que vem, porque a gente já teve 2 aulas de física essa semana, ontem e hoje, né? Fiquem com Deus, até nossa próxima aula, viu? Outra coisa, a Juliana mudou o horário e me parece que se cair de eu ter mais uma aula de física com vocês, vai contar 3 aulas de física da semana. Aí, o que eu vou fazer? Em vez de dar aula, vou até falar com ela, vou passar uma atividade no formuláriozinho para vocês fazerem, tá? Mas podem ficar tranquilos que é sem cálculo, mais teoria mesmo. Porque como a gente já teve 2 aulas, em vez de eu dar outra aula online, eu vou fazer a atividade para vocês responderem para mim, tá bom? Que ela teve que mudar o horário e acabou repetindo alguns horários que, segundo ela, já tinha passado. Então é isso, fiquem com Deus, tenham um bom dia. Tchau, meninos!